nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo e com você tá aqui o Natan, dê um oi pra ele. E vamos juntos pela melhor aula. Vamos pra nossa aula de História, a aula que você mais gosta, que eu sei, né, criança? Boa! Então, pegue seu caderno, lápis, caneta, anote as informações da nossa aula de hoje. Mostre o quanto você gosta de história, se interessa, aprende. Anote as informações importantes para você continuar estudando. Isso! Não deixe a aula de história parar por aqui. Prossiga seus estudos, leve adiante o seu conhecimento histórico. Combinado? E nessa aula, o nosso conhecimento histórico vai viajar pela cultura brasileira durante o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Vai analisar propaganda e censura durante o governo Getúlio Vargas. Então, venha com a gente, mas antes, para você começar a vir com a gente, aqueça-se. Responda essas duas questões para a gente, para mostrar que você sabe do assunto, sabe do que nós vamos falar hoje. Primeiro, você lembra o que significa a sigla CLT dentro do governo Getúlio Vargas? Conseguiu lembrar essa sigla? Próxima. De que maneira o governo de Getúlio Vargas apresentava as leis trabalhistas para a população? Como que elas eram apresentadas? Primeira questão para responder, porque ela é super fácil. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, criada em 1943. E as leis trabalhistas eram apresentadas como bondade do presidente. Esse presidente preocupado e comprometido com o trabalhador. Por iniciativa do presidente eram criadas as leis trabalhistas no Brasil. Dessa maneira que elas eram apresentadas. Lembrou disso? Para a gente continuar falando de Estado Novo, governo Getúlio Vargas, então, precisamos parar e conversar sobre censura. O que é censura? É toda e qualquer tentativa de impedir ou de proibir a circulação de informações, de opiniões ou de expressões artísticas. Toda tentativa, então, de proibir ou de impedir essa circulação de ideias. Censura. Você já soube, então, agora tendo a definição, já soube de algum caso de censura, de alguém impedido de manifestar suas opiniões, suas expressões artísticas? Já soube de algo disso? Isso é algo que é muito perigoso numa democracia. Continuando, samba, carnaval, tudo isso muito relacionado ao Brasil, à imagem do Brasil, né? Samba, carnaval, ainda o futebol. O samba é um ritmo musical muito identificado com o Brasil, um ritmo tipicamente brasileiro. Assim como o carnaval e os desfiles das escolas de samba. Essas são manifestações culturais típicas do Brasil. O incentivo a essa cultura nacional popular foi uma marca do governo Getúlio Vargas. E se mantém até hoje essa presença do samba, do carnaval, dos desfiles das escolas de samba, como uma marca da cultura nacional, da cultura brasileira. Algo que vem sendo incentivado, então, desde o governo Getúlio Vargas, na construção de um nacionalismo cultural aí, né, também. Então, DIP, para entendermos então essa construção de uma identidade do Brasil, fundamental falarmos do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo Getúlio Vargas através de decreto em 1939, dentro do Estado Novo, então criado pelo Vargas. Quais as funções desse Departamento de Imprensa e Propaganda? Vamos a elas. Censura a imprensa, impedindo publicações contrárias ao que o governo defendia. Então, qualquer publicação que dissesse algo contrário às ideias do governo, proibidas de circular no Estado Novo. Função do DIP. Outra, responsável pela publicidade, propaganda e pelas festividades. Como, por exemplo, você tem a imagem da homenagem a Tiradentes, no dia 21 de abril de 1940, no Palácio Tiradentes. Repare, é o dia de Tiradentes, homenagem ao Tiradentes. A grande figura em destaque no Palácio Tiradentes, o Getúlio Vargas. Então o DIP é um órgão ligado a fazer
propaganda do governo Getúlio Vargas para a população. Outras funções ainda do DIP: censura prévia ao teatro. Então, antes de uma peça teatral ser encenada, ela era fiscalizada pelo governo e daí autorizada ou não. Censura prévia ao teatro, ao rádio, à literatura, à imprensa. Esse prévia, então é antes de chegar à população, isso era avaliado pelo governo e autorizado ou não. Outra função do DIP: produzir propaganda política do governo, dos ministérios do governo Vargas, por meio de filmes, cartazes, livros, documentários, entre outros. Então, produzir propaganda do governo. E dentre essas propagandas, criou-se a imagem do Getúlio, guia dos brasileiros, do Getúlio Vargas, amigo das crianças, e talvez aí o principal apelido com que Getúlio ficou conhecido: o pai dos pobres. Repare então esse apelo popular do Getúlio Vargas. Aqui você tem, por exemplo, a capa de um livro, Getúlio Vargas para as Crianças, onde ele conversava com as crianças neste livro. Então esse Getúlio próximo, amigo das crianças, pai dos pobres, guia do trabalhador, alguém que está nos guiando para o futuro. Ainda era função do DIP fazer, do Departamento de Imprensa e Propaganda, fazer a exaltação do Brasil. Brasil sempre exaltado. Divulgar uma imagem positiva do governo do Estado brasileiro para ter o apoio da opinião pública. Então o Estado Novo, na visão do DIP, não era uma ditadura, mas era algo muito positivo para o Brasil, o Estado Novo. Ainda o DIP deveria fazer culto à personalidade do Vargas. Sim, cultuarmos o presidente, como por exemplo, este livro, que traz ali no título já na capa, 19 de abril, uma grande data. O que é o 19 de abril? O aniversário do Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, que é nascido em 19 de abril de 1882, então o lançamento desse livro em homenagem ao Getúlio Vargas, a grande data que nos deu o nosso grande presidente. Então, trabalho do DIP. Valorização dos símbolos e dos emblemas nacionais, valorização do Brasil mesmo. Incentivo ao trabalho e valorização do trabalhador. O trabalhismo, a política clara e populista do Getúlio. Então o DIP tinha essa função de valorizar o trabalhador. Exercício para você agora que nós entendemos o que é esse DIP. Era uma censura presente, sem dúvida. E como toda censura, incoerente, absurda, por vezes ridícula. As ordens vinham por telefone. Nada sobre isso, nada sobre aquilo. Vinha uma ordem: não dizer que fulano de tal cometeu suicídio, e sim que morreu de ataque cardíaco. Essa é parte de um depoimento do jornalista Hermínio Saqueta, que foi dado em 1979. Ele que era um jornalista da época do Estado Novo. Pergunta para você: explique o papel desempenhado pelo DIP durante o Estado Novo.
Qual era o papel do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o Estado Novo do Vargas? Vamos lá. O Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 39, tinha estratégia política, era uma estratégia política do governo Vargas para controlar, centralizar, orientar e coordenar a propaganda oficial do governo, os materiais didáticos, os meios de comunicação em geral. Então era divulgar uma imagem que o governo queria passar. Então fazer a propaganda do governo, essa era a função principal. É claro, evitar uma imagem que o governo não queria. Então fazer a censura também. Então somente expressar o que o governo queria que fosse transmitido para a população. Continuando ainda, cultura no governo Vargas e esse incentivo que ele deu à cultura nacional, criar uma cultura brasileira própria, típica. 1932 é um ano de virada para a importância do rádio. 1932. Novos conteúdos foram feitos com a permissão para transmitir propagandas. Então, até 1932 não podia haver propagandas no rádio. A partir daí foi permitido. Então, mais dinheiro, mais patrocinadores. Então, programas de música, de humor, programas de esporte, radionovelas e programas de utilidade pública passaram a agora constar na programação do rádio. Então, ampliou-se o conteúdo dos programas de rádio, portanto, ampliou-se a audiência do rádio. Programas de auditório e o surgimento de grandes ídolos da música brasileira aconteceram a partir daí, usando o rádio como principal meio de comunicação de massa no Brasil. Radionovelas com temas românticos viraram muito sucesso no Brasil. Por exemplo, nas décadas de 1940 e 1950, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmitiu 861 radionovelas. Sucesso absoluto, novelas transmitidas pelo rádio. Então o rádio ampliou conteúdos e ficou mais próximo da população. O rádio. Aproveitando desse sucesso, o Getúlio Vargas criou então o programa A Hora do Brasil, que já existia desde 1935 e em 1938 passou a ter este nome. O programa fazia propaganda do governo, apresentava as realizações e apresentava os pronunciamentos do presidente e dos seus ministros. Então, um programa para contar das realizações do governo Vargas. Diariamente, todas as emissoras de rádio do Brasil deveriam transmitir o programa sempre no mesmo horário, 19 horas. Hoje, esse programa ainda existe e ele é chamado de A Voz do Brasil. E no ano de 2020, esse programa completou 85 anos no ar. É o programa mais antigo de rádio ainda em transmissão nas Américas. Hoje chama então A Voz do Brasil e tem horário de transmissão flexibilizado. Atividade para você. Analise a imagem da cartilha utilizada nas escolas. Essa é uma cartilha usada nas escolas. E essa cartilha chamava A Juventude no Estado Novo e foi publicado pelo DIP entre 1937 e 1945. Que elementos dessa imagem é possível observar e que fazem referência ao papel do DIP?
Observou bem essa imagem, então? O que você analisa que pode ter de elementos do DIP? Então você repara que o Vargas está sorrindo, está tocando o rosto de uma menina. Então a preocupação é de retratar o Getúlio Vargas numa figura paterna, preocupado com a educação das crianças. O Getúlio Vargas, então, vê as crianças como o futuro do Brasil. A bandeira do Brasil e a alegria das crianças mostram a importância do amor à pátria. Então lembra da valorização dos símbolos nacionais. E o Getúlio Vargas, amigo das crianças, pai dos pobres, a figura paterna. Então o Getúlio Vargas incentivando esse crescimento do Brasil com vistas ao futuro e os símbolos nacionais. Papel do DIP exemplificado aqui nessa imagem. Continuando, samba e cultura popular no Brasil do governo Vargas. A construção do samba como a autêntica música brasileira, o samba. O Carnaval Carioca entrou para o calendário turístico do Rio de Janeiro, capital do Brasil. E claro, os desfiles de escolas de samba. E as escolas de samba receberam patrocínio do governo para fazer seus desfiles, mas em contrapartida, ao receber esse patrocínio, deveriam abordar temas nacionais, incentivar então a riqueza cultural do Brasil, valorizar a história do Brasil. Carmen Miranda, que está na sua imagem à direita aí da tela, foi a grande figura de destaque internacional representando o Brasil, aí, principalmente nos Estados Unidos. Então a grande figura que simboliza essa cultura de samba, cultura popular brasileira, Carmen Miranda. Capoeira, como arte marcial brasileira típica, esporte nacional. Capoeira ensinado até nas escolas. Dia da Raça, o dia 4 de setembro foi determinado como o Dia da Raça. Qual é a ideia? Valorização do mestiço. O brasileiro mestiço, esse sim faz o Brasil crescer. O culto a Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil. Não o feriado foi só em 1980, mas instituição de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil, no governo Vargas. O programa Repórter Esso e o seu slogan, a testemunha ocular da história, que foi transmitido por rádio entre 1941 e 1968. E os clubes de futebol tornaram-se muito conhecidos, então, Brasil afora, principalmente os clubes do Rio de Janeiro, pelas transmissões do rádio. E o incentivo, então, a esse futebol também aí, como característica da cultura brasileira. Olha só essa imagem na sua tela, que tá aí. Fala sobre a era de ouro do rádio. O estúdio da Rádio Mairink Veiga em 1932. E você encontra nomes como Manuel da Nóbrega, que está aqui em pé. Você tem mais embaixo sentadas as irmãs Carmen e Aurora Miranda, e ainda aqui com a flauta na mão o Pixinguinha. Então você tem grandes elementos da cultura brasileira presentes dentro do rádio, em programas de auditório. Então o rádio como o grande meio de comunicação do Brasil durante os anos de 1930, 1940 e 1950. Exercício. A década de 30 foi a década do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com o mundo. Qual a importância do rádio para a sociedade brasileira dos anos 30, 40 e 50?
qual a importância do rádio, meio de comunicação? Atualmente nós temos aí, você tem computadores, celulares, né, os smartphones com acesso à internet, a televisão ainda com a sua importância como meio de comunicação, mas nos anos 1930, 1940, 1950, o rádio, qual a importância dele? Era o principal meio de acesso à informação, de acesso à música, diversão, acesso ao entretenimento e às notícias. O rádio passou, desde o início, a ser um companheiro para as pessoas. O governo Vargas, claro, aproveitou-se dessa importância do rádio e usou o rádio como instrumento de propaganda do governo, propaganda do Estado Novo. Nessa aula, você aprendeu sobre o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado para promover o governo do Vargas do Estado Novo e para censurar o que fosse contrário aos interesses do governo. Houve grande valorização dos símbolos nacionais e da figura do presidente Vargas, muito valorizado e cultuado. Getúlio Vargas usou o rádio como instrumento de propaganda e de alcance popular. Samba, carnaval, escolas de samba, capoeira, o mestiço brasileiro como elementos de identificação de símbolos nacionais. É isso, povo, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Continue os seus estudos. Tchau, povo!